Eu nunca contei isso pra ninguém. Não de verdade. Amigos e família sabem que eu tive um colapso depois que Lucas morreu, mas eles acham que foi só a dor normal, aquela que se espera depois que você perde a pessoa que você ia casar. Não foi só a dor. Foi outra coisa, uma coisa que quebrou a realidade pra mim. Lucas morreu há 2 anos em um acidente na Fernão Dias. Foi horrível. Eu preferi não ver o corpo. Éramos inseparáveis desde a faculdade. 2 anos é tempo suficiente para a cicatriz se formar, mas a ferida nunca fechou de verdade. Eu continuei morando no nosso apartamento, aquele com o cheiro dele nas almofadas e o cheiro de café velho na cozinha. Eu tinha guardado o celular dele. Era bobagem, eu sei. Era uma peça de plástico e metal, mas tinha um número dele salvo na agenda. Era o último objeto que ele tinha tocado antes de sair de casa para aquela viagem de negócios. Eu o mantive desligado, guardado na gaveta da mesa de cabeceira. Uma espécie de relicário frio. Nós tínhamos planos de ir para a Holanda em dezembro. Eu ainda tenho um mapa dobrado, cheio de anotações sobre moinhos de vento. A primeira vez que aconteceu, eu estava assistindo televisão. Era uma quarta-feira, por volta das 11h30 da noite. Uma noite absolutamente comum. Eu estava enrolada no cobertor. De repente, o ar na sala pareceu ficar mais pesado. Não fisicamente, mas a sensação. Sabe quando você sente uma presença no cômodo, mesmo que esteja sozinha? Eu senti isso, forte. Eu tentei ignorar. Era estresse, luto tardio. Mas então, eu ouvi. Um som, tão sutil que poderia ter sido o vizinho fechando a porta, mas eu sabia que não era. Era o som de notificação de mensagem de texto. Um som que eu reconhecia perfeitamente do meu celular, mas que vinha de algum lugar diferente. Eu me levantei e andei até a mesa de cabeceira. Abri a gaveta. O celular de Lucas estava ligado. Ele estava ligado. Eu juro que o tinha desligado, tirado a bateria e recarregado a minha própria pilha de energia mental antes de guardá-lo. Eu o peguei. O calor na parte de trás do aparelho me assustou. A tela estava acesa, mostrando uma notificação. De Lucas, para o meu número. Eu senti o estômago embrulhar. A respiração falhou. Eu abri a mensagem. Dizia apenas: "Você está acordada?" Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair no carpete. O ceticismo é o primeiro instinto. É a forma como nosso cérebro tenta nos proteger do impossível. Eu sou uma pessoa lógica. Eu trabalho com dados. Espíritos, fantasmas, isso é coisa de filme. O que pode ter acontecido? Talvez o chip da operadora tenha sido reativado. Talvez fosse um erro de sistema, mandando alguma mensagem antiga. Mas o que explica o telefone ter ligado sozinho? E por que aquela mensagem específica, naquela hora? Eu tentei ligar para a operadora no dia seguinte. Eles foram inúteis. Disseram que o número de Lucas estava desativado, o chip cancelado. Não deveria haver tráfego de dados ou SMS. Eu desliguei o celular dele novamente. Desta vez, eu o coloquei dentro de uma caixa de metal na parte de cima do armário. Eu tentei voltar à vida normal. Passou uma semana. Eu estava no mercado, comprando leite e ovos. Recebi uma notificação no meu telefone. Abri. Era uma mensagem de um número desconhecido, que não tinha foto ou nome no WhatsApp. Você me escondeu. Não adianta fugir de mim. Eu congelei no meio do corredor de frios. A letra, o tom, eram estranhamente parecido com a forma como Lucas brincava quando eu escondia o controle remoto dele. Eu bloqueei o número. Naquele momento eu estava convencida de que era um hacker doentio ou alguém tentando me enganar. O luto me torna um alvo fácil. Mas então as coisas começaram a se tornar muito específicas e muito pessoais. Naquela noite eu estava no banheiro, me preparando para tomar banho. Eu tinha acabado de olhar meu reflexo no espelho, criticando a forma como a luz do teto realçava minhas olheiras. Meu telefone vibrou no balcão. Era uma nova mensagem do número desconhecido.
Não seja tão dura consigo mesma, Bia. As olheiras combinam com você. Sempre achei que te davam um ar de mistério. Eu larguei a toalha. O banheiro parecia sufocante de repente. Esse era o apelido que Lucas me dava, Bia. E aquela era exatamente a frase que ele usava. Uma noite antes de um jantar importante, ele disse exatamente isso quando eu reclamei do meu rosto cansado. Ninguém mais sabia dessa frase. Ninguém. Eu andei até o espelho. Meu reflexo parecia normal, mas eu não me sentia normal. Eu me sentia invadida. Eu digitei com a voz embargada, tremendo. Quem é você? O que você quer? A resposta veio instantaneamente. Sou eu, querida, e eu preciso que você me veja. Me ver como? Você está morto. Lucas está morto. Não estou morto. Eu só mudei. Eu preciso de você para me trazer de volta. Como? Olhe para o espelho. Eu estou bem aqui. Eu recuei. Eu não queria olhar para o espelho. Eu estava com medo do que eu encontraria no meu próprio reflexo. Eu joguei o telefone no chão. Eu passei a noite andando pela sala. A ideia de que aquilo não era um ser humano, mas Lucas, ou algo fingindo ser Lucas, me aterrorizava mais do que qualquer ameaça física. Na manhã seguinte, eu peguei o telefone dele de volta na caixa de metal. Estava frio. Eu o liguei. Não havia mais mensagens para o meu número, mas havia uma nova mensagem enviada. Para quem? Para um número dele mesmo. Eram 17 mensagens, todas enviadas na madrugada. Eu comecei a ler. Eram frases desconexas, cheias de pânico. Eu não consigo sair daqui. Está frio. Ela está me virando. Eu não sou mais eu. Me tire daqui, por favor. O espelho dói. Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. O pânico de Lucas, não o meu, mas o dele. Eu percebi a verdade. O que estava me mandando mensagens não era Lucas. Era alguma coisa que havia se apossado do telefone e, de alguma forma, de algo que restava dele. E agora, essa coisa estava usando Lucas para se comunicar comigo. Eu tinha que destruir o celular, queimá-lo, sumir com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia a urgência. Lucas estava pedindo ajuda. Ele estava preso em algum lugar. E a chave parecia ser a comunicação, o espelho. Eu passei a tarde ligando para a única pessoa que eu pensei que poderia me entender. A dona Márcia, a mãe de Lucas, que morava numa fazenda isolada no interior de Minas Gerais. Ela era muito religiosa, muito ligada a crenças antigas. Eu menti. Eu disse que tinha encontrado um diário dele e precisava da ajuda dela para entender uns símbolos estranhos. Ela aceitou me receber imediatamente. Eu precisava sair de São Paulo. Eu precisava de luz, de ar, de outra pessoa. A viagem era longa. Eu saí de madrugada, tentando evitar o trânsito. Foi um erro. Eu estava na estrada que serpenteia as montanhas de Minas, por volta das 2h45 da manhã. O tipo de estrada escura, sem iluminação, onde o único som é o motor do seu carro e o único sinal de vida são as poucas luzes distantes das fazendas. Eu estava ouvindo um podcast para me distrair. A chuva começou sutil, depois virou uma tempestade torrencial. Os limpadores de para-brisa mal conseguiam dar conta. O celular de Lucas estava no banco do passageiro, desligado. Meu celular, conectado ao carro por Bluetooth, apitou. Era uma nova mensagem. Do número que eu tinha bloqueado. De alguma forma ele tinha se desbloqueado sozinho. Você está chegando perto. Eu me agarrei ao volante. A estrada estava escorregadia. Eu mal conseguia ver a linha divisória da pista. Eu ignorei. Eu precisava me concentrar na direção. O telefone tocou de novo. Olhe para trás, Bia. O espelho. Eu senti um frio percorrer a espinha. Aquilo sabia que eu estava dirigindo. Sabia que eu estava sozinha na escuridão. Eu acelerei, desesperada. Eu precisava de luz, de um posto de gasolina,
de qualquer coisa que não fosse a escuridão daquela estrada. A chuva aumentou, transformando o vidro em uma cachoeira. O carro tremia com o vento. E o telefone continuava vibrando. Olhe para o espelho retrovisor agora. Eu não consegui resistir. A curiosidade mórbida, a urgência, a voz de Lucas que eu podia quase ouvir na minha cabeça. Eu desviei os olhos da estrada por 1 milissegundo e olhei para o espelho retrovisor. Por causa da chuva e da escuridão, eu só conseguia ver o interior do carro, meus ombros, o banco traseiro vazio. Mas então a visão mudou. Não era mais a escuridão. Eu me vi no espelho, mas meu rosto estava diferente, pálido, afundado. Mas não era o meu rosto de cansaço. Era o rosto de alguém que estava sendo pressionado contra o vidro. E no fundo da minha própria imagem, logo atrás do meu reflexo, havia uma forma. Uma silhueta escura, grande. Não tinha características definidas, mas eu sabia que estava lá, e a coisa estava esticando a mão. O pânico me atingiu como um raio. Eu gritei, um som abafado pela chuva. Eu virei a cabeça para olhar para o banco traseiro, mas estava vazio. Havia apenas a escuridão úmida da estrada vista pela janela de trás. Voltei o olhar para o espelho retrovisor. O reflexo, o meu rosto. E atrás de mim, a silhueta tinha se movido. Ela estava muito mais perto. Ela estava inclinada sobre o meu ombro. E na minha visão periférica, através da janela lateral, eu vi meu próprio reflexo no vidro. O meu reflexo no vidro lateral do carro não estava sorrindo. Ele estava imóvel, olhando para frente. Mas os olhos estavam completamente brancos, fixos em mim. E o meu reflexo, que não era eu, começou a falar, sem som, apenas a forma da boca no vidro. Eu te peguei, Bia. Eu perdi o controle. O carro derrapou na pista molhada. Eu gritei e girei o volante. A última coisa que eu vi no espelho retrovisor antes de tudo ficar preto não foi a estrada. Foi o rosto. Não o rosto de Lucas, mas o rosto que ele poderia ter se tornado. Distorcido, sem pele, mas os olhos eram dele. Tristes, assustados. E a silhueta atrás de mim não era mais uma forma. Ela tinha garras. Eu senti um toque frio no meu pescoço. Eu pensei, é o fim. A criatura do espelho me pegou. Eu não sei quanto tempo se passou. Quando abri os olhos, eu estava na lateral da estrada. O carro estava capotado. O airbag tinha disparado e o cheiro forte de pólvora e metal queimado estava em todo lugar. E eu estava viva, com cortes e hematomas, mas viva. A chuva tinha diminuído para um chuvisco fraco. Eu rastejei para fora do carro pelos destroços da janela. Eu fiquei de pé, cambaleando na escuridão úmida de Minas Gerais. O único som era o gotejar do carro e o zumbido distante de um poste de energia quebrado. Eu olhei ao redor. Não havia nada. Apenas a mata escura e o asfalto. O meu celular estava destruído, quebrado em pedaços na parte de trás do carro. Mas o celular de Lucas... E o encontrei no mato, perto do carro, intacto. E ele estava tocando. Eu o peguei. O número de Lucas estava me ligando. Eu atendi. A voz que saiu do telefone não era de Lucas. Não era a voz grossa e rouca de um espírito maligno. Era a voz de uma criança, um sussurro fino e metálico. Você me deixou aqui. Agora você vai me ver em todo lugar, em todo reflexo. A chamada foi encerrada. Eu não fui para a fazenda de Dona Márcia. Eu fui para um posto de gasolina distante, pedi ajuda e passei 3 dias no hospital de Pouso Alegre. Eu disse que havia cochilado ao volante. Eu nunca mais liguei o celular de Lucas. Eu o esmaguei com um tijolo até virar pó e joguei os restos no rio. Mas a coisa não foi embora. Não é sempre, mas acontece. Se eu paro na frente de uma vitrine no centro da cidade, meu reflexo às vezes demora 1 segundo a mais para se mover. Se eu estou olhando a tela do computador, eu vejo algo se mover rapidamente no meu reflexo escuro do vidro. A coisa mais assustadora é o banheiro. Eu não uso mais espelhos grandes.
Eu só uso um espelhinho portátil virado para a parede. Mas às vezes, de madrugada, quando estou dormindo de costas, eu sinto o peso, a pressão. Eu sei que não estou mais sozinha. E sei que aquilo está esperando o momento certo para se manifestar de novo. Está apenas me observando, através do meu próprio rosto. Eu sou cética, ou era, mas eu não posso negar o que aconteceu naquela estrada sob aquela chuva. Foi real e custou a minha sanidade. Se você já sentiu que estava sendo observado, digite medo nos comentários agora. Eu preciso saber que não sou a única a sentir que há algo preso nos reflexos. Eu não tenho conselhos para dar. Eu só posso alertar. Tome cuidado com o que você esconde na sua casa. E mais importante, tome cuidado com o que olha para você do outro lado do vidro. Eu sinto falta de Lucas todos os dias, mas eu sei que a parte que me mandou aquelas mensagens não era ele. Era a casca, a imitação. Se essa história te deu calafrios, deixe seu like e nunca olhe para trás à noite. Nunca. Eu nunca contei essa história para ninguém. E quando digo ninguém, eu quero dizer absolutamente ninguém. Não para a polícia, não para os meus chefes e certamente não para minha esposa. Ela me conhece. Ela saberia que estou mentindo, ou pior, que estou dizendo a verdade. E a verdade sobre o que existe lá fora, bem, é mais fácil fingir que nunca aconteceu. Meu nome é Paulo. Eu sou o guarda florestal federal. Trabalhei 23 anos patrulhando as áreas de preservação que margeiam as estradas vicinais e federais aqui em Minas Gerais. Sou um cara prático, eu lido com fatos. Minha vida é baseada em GPS, mapas, coordenadas e o som seco do carregamento da minha espingarda. Eu já vi de tudo que a natureza e a imbecilidade humana podem produzir. Traficantes de animais, desmatadores ilegais, turistas bêbados e uma ou outra onça parda muito curiosa. O que eu não estava preparado era para o que desafia a biologia, o que desafia a razão. Isso aconteceu em agosto do ano passado, aquele período onde o inverno pega de jeito o sudeste e o frio não é apenas desconforto, é uma dor aguda que corta a pele. Eu estava no turno da meia-noite. Tinha acabado de passar a divisa para a reserva do Mata Seca, um trecho particularmente isolado da BR, cheio de curvas fechadas e paredões de pedra calcária que seguram o vento. A BR ali é escura de um jeito que a maioria das pessoas nunca experimentou. Não é apenas a ausência de luz, é a ausência de civilidade. É você, o motor diesel do seu 4x4 e o oceano de árvores que começa onde o seu farol morre. Naquela noite, o silêncio estava errado. O vento estava uivando. Não era o som normal de ar passando pelas folhas. Era um lamento grave, cavernoso, que parecia vir de dentro da terra. Eu verifiquei o rádio. Estava chiando mais do que o normal. Pensei, fadiga de equipamento. A idade do carro está chegando. Eu estava no quilômetro 37, pouco depois da entrada de terra para o sítio dos Vieiras. Eu sempre anoto no meu registro: 37, nenhuma ocorrência. Tempo frio, vento. Foi exatamente às 0h13, segundo o relógio do painel, eu ouvi algo no rádio entre os chiados. Não era uma voz humana, não exatamente, só chiado. Eu tentei de novo. Central, se for um teste, parem. Eu estou em patrulha ativa. Nada. Apenas o vento lá fora e o som do motor. Eu respirei fundo. Estresse. Eu estava estressado. 30 anos no trabalho e eu estava começando a alucinar com o rádio quebrado. Eu continuei dirigindo, mas meu corpo estava tenso. Meu pescoço latejava. 15 minutos depois, eu estava no quilômetro 45. Este é o ponto mais alto da estrada, onde a mata é mais fechada e a neblina costuma se acumular. Eu parei o veículo no acostamento para fazer uma inspeção visual rápida, verificar se havia algum sinal de caça ou descarte de lixo. Eu desliguei o motor. O silêncio me atingiu como um soco no peito. O vento ainda estava lá, mas parecia que o som tinha sido filtrado, abafado, como se eu estivesse em uma sala selada. Foi quando eu ouvi. Veio da floresta, uns 20 metros para dentro, além do meu farol de milha. Era o som de uma criança chorando. Um choro agudo, intermitente,
Desesperado, eu congelei. Meus músculos travaram. Uma criança, à meia-noite, sozinha, no meio de uma reserva federal? Minas Gerais não é a Amazônia. Ninguém se perde assim aqui. As famílias sabem onde estão. Além disso, a casa mais próxima ficava a pelo menos 10 quilômetros de distância. Eu racionalizei. Talvez um animal. Uma jaguatirica pode fazer sons estranhos. Uma capivara jovem ferida. Mas o som era muito humano. Muito, muito claro. Era a voz de um menino, talvez uns 7 anos, chamando pela mãe. Eu peguei a lanterna de alta potência. Minhas mãos tremiam, o que me irritou. Eu sou um guarda treinado. Eu tenho um protocolo. Quem está aí? Saia para a luz! Eu gritei, tentando manter a voz firme. O choro parou, instantaneamente. Silêncio absoluto. A neblina começou a se adensar, esmagando a luz do meu veículo. Eu esperei. 1 minuto, 2 minutos, apenas o vento uivando na borda da minha audição. Eu pensei, deve ter sido o eco. Eu devo ter espumado de raiva. Alguém deve ter deixado o filho brincar na mata e eu acabei de assustá-lo. Eu estava prestes a ligar o motor quando o choro recomeçou. Mas desta vez, não estava vindo da floresta. Estava vindo da traseira do meu veículo. Eu me virei tão rápido que quase torci o pescoço. Eu liguei os faróis de ré. O espelho retrovisor revelou apenas o breu. E o som mudou. Não era mais um choro. Era uma voz, baixa, articulada, sussurrando. Papai, cadê você, papai? Aquilo me atingiu como um raio. Meu nome não é papai. Eu não tenho filhos, nunca tive. A voz era familiar, mas não conseguia encaixá-la. Era aguda, mas carregada de uma espécie de rouquidão antinatural. Eu liguei o carro, mas minha curiosidade estúpida me segurou. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Era um assalto? Uma armadilha? Bandidos tentando me tirar do veículo? Eu abri a porta, peguei a lanterna e a arma. Minha espingarda é um Mossberg 590. É pesada, é real, e me dava uma sensação de controle muito necessária. Eu saí do carro. O frio da madrugada atravessou meu uniforme. A neblina era tão densa que parecia leite condensado. Eu não conseguia ver a estrada além de 10 metros. Eu apontei a lanterna para a parte de trás do carro. Nada. Quem está aí? Eu estou armado. Minha voz soou estúpida, como um tiro de festim. A voz veio de novo. Agora parecia estar vindo de dentro do carro. E eu me virei. A porta do passageiro estava aberta. Eu juro por Deus que eu a tinha trancado. Eu estou aqui! Era a voz do meu irmão. Não o som de um garoto chorando, não a voz distorcida de rádio. Era o tom exato do meu irmão, Marcos. Marcos, que morreu em um acidente de moto há 7 anos. Eu conheço aquela voz. O sotaque de Minas, a maneira como ele prolongava a vogal no final das palavras. Eu senti o mundo girar. Minhas pernas ficaram moles. Isso não é um animal. Isso não é um bandido. O terror gelado se instalou em mim. Era algo que sabia da minha vida, sabia do meu trauma. Eu apontei a arma para dentro do carro, para o assento vazio do passageiro. A luz da lanterna atravessou a cabine, revelando apenas o estofamento de vinil e o mapa amassado. O que você quer? Eu mal consegui sussurrar. O som veio novamente, mas agora estava mais alto. Não era mais o meu irmão, era a voz da central de operações, a voz da minha supervisora, Dona Lúcia. Paulo, Patrulha 1, você precisa voltar. Repito, Patrulha 1, eles estão pedindo você na base. A voz era perfeita, perfeita demais. O tom de comando, a urgência forçada que Lúcia sempre usava quando o turno estava para acabar. Mas Lúcia nunca diria, eles estão pedindo você na base. Ela diria, venha fechar o relatório. O vocabulário estava errado. Eu abaixei a arma. Minha respiração estava rápida e superficial. Eu estava quase hiperventilando. Eu comecei a ouvir, além do uivo do vento, um som suave de estalos, como galhos secos quebrando na floresta, mas vindo do lado da estrada oposto ao meu veículo. Eu me virei.
O farol não alcançava nada na mata. A neblina estava engolindo tudo. Eu levantei a lanterna, mirando na escuridão. O feixe de luz era engolido pela névoa quase que instantaneamente. Então a voz veio de novo. E desta vez era a minha própria voz. Não a minha voz no momento, que estava trêmula de medo, mas a minha voz calma, a voz que eu uso para responder ao telefone, a voz que eu uso para dizer bom dia. Paulo, não fuja. Eu só quero conversar com você. Aquilo foi demais. Eu caí de costas. O frio da estrada penetrou minhas costas, mas eu não senti nada além do terror puro. Isso não é um ser humano. Isso não é uma armadilha. É algo que escuta, algo que aprende e que está me caçando. Eu rastejei de volta para o carro, abri a porta e me joguei no assento do motorista. Eu nem olhei para a porta do passageiro, que ainda estava aberta. Eu liguei o carro, o motor tossiu e pegou. Eu bati a alavanca na marcha ré e pisei fundo. Meu pneu cantou no asfalto molhado. Eu estava indo a 80 km/h em uma estrada sinuosa, em pânico. Meu único pensamento era, longe daqui. O som veio pela janela aberta do passageiro. Estava mais perto. Parecia estar a 1 metro. Era um ruído gutural, profundo, mas com aquela mesma rouquidão. E então, ele imitou um som que eu não ouvia há 20 anos. O som do meu cachorro, o Tobias. O latido de excitação que ele dava quando eu chegava em casa do trabalho, antes dele ser atropelado. Era perfeito. Demasiado perfeito. Eu senti o ar ficar pesado dentro da cabine. O cheiro de pinho fresco, característico da reserva, foi substituído por um odor metálico, como cobre e carne crua. Eu me inclinei, puxei a porta do passageiro e a fechei com um chute. O som do latido cessou abruptamente. Eu estava tremendo, suando frio. Eu olhei para o espelho lateral. A neblina se abriu por um segundo. Apenas um clarão rápido. E eu vi. Não vi a coisa inteira. Eu não vi a forma. Vi apenas a altura. Era incrivelmente alto. Mais alto do que qualquer pessoa. Talvez 3 metros. E estava se movendo paralelamente ao meu carro, dentro da floresta. E eu notei algo mais. Onde ele estava, as árvores não pareciam ter folhas. A folhagem parecia morta, marrom. Num raio de 10 metros, a vida parecia ter sido sugada. O que me apavorou de verdade não foi a altura ou a voz, foi o jeito que ele se movia. Não correndo, deslizando, suavemente. A velocidade de um carro, mas sem o som de passos. Ele estava me seguindo, e ele estava gostando. Eu ultrapassei o limite de velocidade em quase o dobro. O 4x4 parecia um brinquedo nas curvas. Eu estava rezando. Eu sou um homem que não reza, mas naquela noite eu estava implorando. Eu forcei o rádio, ignorando o protocolo. Central, aqui é o Patrulha 1. Emergência. Eu estou sendo seguido. Repito, eu estou sendo seguido. A resposta veio, mas não veio da central. Veio pelo alto-falante. Era a voz de Marcos, meu irmão morto. Ninguém vai te ouvir, Paulo. Minha cabeça girou. A voz estava no rádio, mas parecia estar vindo do meu ombro. Eu dei um grito agudo, indigno de um homem de 40 e poucos anos. Eu saquei minha faca de serviço e a enfiei no alto-falante do rádio. O som parou. O chiado parou. Silêncio total, exceto pelo ruído do motor e o meu próprio choro engasgado. Eu continuei dirigindo, sem olhar para os lados. Eu não queria ver o clarão marrom das árvores. Eu não queria ver a sombra alta. Eu só parei de acelerar quando vi as primeiras luzes de uma fazenda, uns 5 quilômetros à frente. A coisa não me seguiu até lá. Ela parou onde a floresta acabou e a cerca de arame farpado começou. Eu não olhei para trás, eu só dirigi até a base. Cheguei lá às 1h30, eu estava pálido, meu uniforme estava úmido de suor e frio. Eu disse que tive problemas com a transmissão e que o rádio pifou. Ninguém me questionou muito.
Mas no dia seguinte, eu fui chamado ao escritório do meu supervisor, não a Lúcia, um cara de Brasília que eu nunca tinha visto. Terno cinza, óculos finos, sem nome. Ele não perguntou o que aconteceu. Ele me deu um formulário para assinar. Dizia que eu estava sob estresse, que os sons que eu ouvi eram resultado de privação de sono e que eu havia danificado o equipamento do governo. Ele olhou para mim. Os olhos dele eram frios, vazios. Guarda Paulo, você é um funcionário exemplar. Eu entendo que a mata prega peças na mente, mas você não viu nada. E se você viu algo, você deve esquecer. Porque existem coisas nessa mata que o governo não apenas esconde, como também protege. Ele não me ameaçou, ele apenas informou, e eu entendi. Eu aceitei a advertência. Desde aquela noite, eu só patrulho durante o dia, e quando sou obrigado a pegar um turno noturno, eu fico na cidade. Eu me recuso a ir para o quilômetro 37. Eu me recuso a desligar o motor. Eu aprendi que a maior arma da coisa não era a força ou a velocidade, era a voz. O jeito que ela roubava a memória e o afeto para transformá-los em isca. Ela não queria me matar, ela queria me atrair. Eu não sei o que era, não sei por que está lá, mas sei que existe e que ela ainda está esperando. Às vezes, quando estou em casa e a porta do meu vizinho bate, eu ouço por um milissegundo o latido do Tobias. E eu me encolho. Naquela noite, eu entendi o que é ser caçado. O que é sentir que seu próprio mundo está sendo desmontado por algo que usa suas lembranças contra você. E se você já sentiu que estava sendo observado, que havia algo na escuridão que sabia o seu nome, digite medo nos comentários agora. Essa história é pesada, eu sei, mas eu não consegui mais guardar. Eu tinha que contar para alguém, tinha que jogar isso no mundo, mesmo que ninguém acredite. Porque eu não quero estar sozinho sabendo que a coisa está lá fora, ensaiando a próxima voz. Se essa história te deu arrepios, deixe seu like e nunca, nunca olhe para trás à noite. Eu nunca contei essa história para ninguém, nem mesmo para minha esposa. Trabalhei por 12 anos como guarda noturno para uma transportadora no interior de Minas Gerais. O trabalho era chato, mas era seguro. 6 noites por semana eu rodava de moto ou a pé entre os galpões vazios e a cerca que delimitava a propriedade, uma área enorme de deserto e matagal a uns 10 quilômetros da cidade mais próxima. Eu era cético, sempre fui. Na minha mente, o perigo real eram assaltantes, cobras e o tédio. Histórias de fantasmas eram lendas para vender revistas. Isso mudou em 2017, novembro. Chovia muito naquela época. O ar era pesado e gelado. O pior era o vento. Ele uivava através dos pinheiros próximos à guarita principal. O som era constante, quase como um lamento. Naquela noite, eu estava no meio do meu turno, por volta das 3 da manhã, o horário mais morto. Eu estava em frente ao monitor de segurança tomando um café aguado. Os monitores mostravam apenas chuva e escuridão, exceto pela luz vermelha das câmeras infravermelhas. Foi quando a câmera 4 piscou. A câmera 4 cobria o portão de serviço, o que raramente era usado. Eu vi um borrão, mas a chuva distorceu a imagem. Parecia um vulto muito baixo, talvez um animal, mas era muito rápido para ser um animal. Eu peguei o rádio. Guarita para a patrulha 2. Algum animal na cerca do setor C? Silêncio, seguido apenas pelo chiado da estática. Patrulha 2, câmbio. Meu parceiro, o Joel, era conhecido por dormir na cabine do caminhão quando o tempo estava ruim. Suspirei. Peguei a lanterna e a espingarda calibre 12. Patrulha 1 vai checar o setor C. Mantenha a guarda na guarita principal. Saí para o frio. A chuva tinha diminuído para uma garoa fria, mas o vento estava insuportável. Ele chicoteava a cerca de arame farpado, fazendo um som metálico agudo. Eu estava caminhando pela estrada de terra que levava ao portão de serviço, com a lanterna cortando o nebuloso úmido. Faltavam uns 200 metros. Parei. Ouvi um som. Não era o vento. Era um som mais suave,
mas que soava muito alto no silêncio da madrugada. Um choro. Era um choro de criança. Um arrepio me subiu pela espinha, mas me forcei a manter a calma. Aquela área era isolada. Não havia casas por quilômetros. Uma criança? Às 3 da manhã? Não fazia sentido. Apontei a lanterna na direção do som. Nada. O som vinha do outro lado da cerca. O choro ficou mais alto. Era desesperado, entrecortado. Socorro, por favor! Eu me aproximei da cerca, com a 12 engatilhada. A adrenalina estava começando a me cegar. Eu pensei, sequestro? Acidente? Um carro saiu da estrada? Quem está aí? Gritei. Minha voz soou fraca contra o vento. O choro parou imediatamente. Um silêncio total caiu sobre o local. O vento parecia ter morrido de repente. Pisquei. Minha respiração estava acelerada. Eu me senti ridículo, parado no meio do nada, apontando uma espingarda para o escuro. Então ouvi uma voz. Não era o choro. Era uma voz doce e infantil, mas estranhamente monótona, como se estivesse lendo algo. Eu me perdi. Minha mãe disse para eu ir para a luz. Eu levantei a lanterna mirando na altura de uma criança. E lá estava. Ela estava parada a poucos metros da cerca. Parecia uma menina, talvez de 5 ou 6 anos. Vestia uma camisola branca, suja de barro na barra. Ela tinha o cabelo escuro e molhado, grudado no rosto. Eu a encarei. Ela parecia pequena demais para estar ali. Onde estão seus pais? Perguntei, baixando ligeiramente a arma. Ela não respondeu, apenas continuou parada, sem se mover 1 centímetro, mesmo com o vento voltando a soprar fracamente. Está frio, deixe-me entrar. O tom dela era isso que estava errado. Não era o tom de uma criança assustada. Era neutro, vazio. Eu senti algo se revirar no meu estômago. Aquilo não era certo. Vou chamar a polícia. Onde você mora? Eu moro perto, muito perto, mas eu não posso sair da estrada. Ela deu um passo para frente, e então eu notei seus olhos. Sob a luz da lanterna, seus olhos deveriam ter refletido o brilho, mas não refletiam. Eles eram perfeitamente pretos, não pretos como a pupila dilatada, pretos como 2 poços vazios. A esclera, a parte branca, não existia, era apenas um negrume denso e profundo, que parecia absorver a luz. Meu coração errou uma batida, era como olhar para um nada. Eu sabia, naquele instante, aquilo não era uma criança. Não consigo abrir o portão, eu disse, tentando manter minha voz firme. Mentira, eu tinha a chave. A expressão facial dela não mudou. Ela ainda estava inexpressiva, mas a voz mudou. Ela me chamou pelo nome. Não minta, Marcelo. Está frio. Você não quer que eu congele aqui fora, quer? Meu sangue gelou. Apenas o Joel e o gerente sabiam meu primeiro nome. Eu dei um passo para trás. O som da minha bota na lama era ensurdecedor. Eu não vou abrir essa porta, sussurrei. Ela inclinou a cabeça. O movimento foi lento, quase robótico. E então ela sorriu. Não era um sorriso humano. Era largo demais, revelando dentes muito brancos, e não alcançava seus olhos pretos. Parecia mais uma fenda na pele. E ela começou a chorar de novo. Mas desta vez, o som não era o choro de uma criança. Era a voz da minha esposa. Marcelo, onde você está? Por favor, eu estou com medo. Eles me machucaram. Me deixe entrar. Era a voz dela, perfeitamente modulada, com a entonação exata do pânico. Eu cambaleei para trás, tropeçando na cerca. Minha mente gritava: não é ela, não pode ser ela. Ela está em casa, dormindo na nossa cama. Mas a imitação era perfeita. Era a voz dela pedindo por ajuda, implorando. Aquele som era a minha maior vulnerabilidade exposta. Eu agarrei a espingarda. Minhas mãos tremiam tanto
que eu mal conseguia segurar a coronha. "Pare com isso!" eu gritei. O choro da minha esposa cessou, o silêncio voltou, e a figura da criança de olhos pretos estava parada, olhando para mim. "Você não me ama?" a voz perguntou. Desta vez parecia a voz de uma mulher, mas não a da minha esposa. Era uma voz de julgamento, de decepção. Eu levantei a arma. Se aquilo chegasse perto do portão, eu atiraria. O que quer que fosse aquilo, percebeu minha determinação. A figura não se moveu, mas o vento voltou com força total. Era um vento físico, agressivo, que me fez fechar os olhos. E então, o som. Era um rugido, mas não era um rugido de animal. Era um som grave, úmido, que parecia vir de debaixo da terra, misturado a um estalo seco, como se algo grande estivesse se rearranjando. Quando abri os olhos, a criança não estava mais lá. Eu corri como nunca corri na vida. Eu não olhei para trás. Eu só conseguia ouvir o eco daquele som gutural e a voz da minha esposa na minha cabeça. Eu cheguei à guarita principal arrombando a porta. Joel estava dormindo, roncando alto, e eu o sacudi. Acorda! Acorda! Liga para o chefe! Algo está lá fora!" Joel se levantou assustado. Que houve, Marcelo? Parece que você viu um fantasma?" Eu estava ofegante tentando recuperar o fôlego. Era uma criança. Não era. Era uma coisa. Olhos pretos. Chamou meu nome. Contei tudo em fragmentos, com a voz embargada. Joel, por mais cético que fosse, viu o terror no meu rosto. Ele pegou o rádio e chamou o gerente, depois a polícia rodoviária. Quando o dia amanheceu, a polícia chegou. 2 agentes jovens e um policial experiente que parecia cansado de tudo. Eles revistaram a área onde eu a tinha visto. Encontraram marcas estranhas na lama perto da cerca. Não eram pegadas de criança. Eram 4 fendas longas e finas, como se algo tivesse deslizado ali, e depois uma marca circular grande, como se algo tivesse se apoiado para pular. Nenhuma evidência de carros ou pessoas perdidas. O policial mais velho, o sargento Alvim, me chamou de lado. Ele me olhou de forma séria. "Marcelo, você disse que ela pediu para você abrir a porta?" "Sim, sargento. Ela disse que estava fria, depois usou a voz da minha esposa." O sargento suspirou. Ele tirou o boné e coçou a cabeça, revelando uma cicatriz. "Nós temos um arquivo P3 Beta. Você não é o primeiro. Nos últimos 30 anos, tivemos 3 relatos no Triângulo de Minas, todos envolvendo a BR-381. Ele fez uma pausa. Todos envolviam uma criança ou uma mulher jovem, perdida na beira da estrada, sempre depois das 3 da manhã, sempre no meio do nada. "E o que acontece se a porta for aberta?" perguntei, sentindo um calafrio retornar. O sargento olhou para o chão. A primeira ocorrência foi em 1991. Um caminhoneiro. Ele abriu a porta da cabine para uma menina que pedia carona. Ele foi encontrado de manhã, no banco do motorista. Não havia ferimentos. O médico legista disse que ele morreu de parada cardíaca fulminante. Mas ele se inclinou, falando baixo. O corpo dele estava completamente seco, como se toda a umidade tivesse sido drenada. E os olhos estavam completamente injetados de sangue, como se ele tivesse olhado para o vácuo. O sargento me avisou. Ele disse para eu nunca mais contar isso. Ele disse que o que quer que aquilo fosse, ele parecia ser atraído pela atenção. Eu tentei esquecer. Mudei de emprego, saí da zona rural, mas o que eu vi, o que eu ouvi ficou preso em mim. Eu sei que não era um fantasma, não era um ladrão. Era algo muito mais antigo e muito mais perigoso, algo que se alimentava do medo e da vulnerabilidade humana. Ele sabia meu nome. Ele usou a voz da minha esposa e ele queria que eu deixasse entrar na segurança do meu posto. Essa coisa se esconde nas sombras da nossa solidão. Ele espera você estar sozinho, cansado, vulnerável, e então usa o seu amor contra você. Ele usa a sua empatia para abrir a porta. Eu me pergunto, por que eu? Por que meu nome? Por que a voz dela? Desde aquela noite, quando eu chego em casa, eu tranco a porta e fecho a cortina. E quando minha esposa me liga, eu sempre confirmo a voz dela, pergunto algo que só ela saberia. Eu não consigo mais ignorar a paranoia. Eu perdi a minha paz de espírito naquela estrada de terra em Minas Gerais.
Se você já sentiu que estava sendo observado, que havia algo esperando no limite da sua visão, algo que te conhece, digite medo nos comentários agora. Eu preciso saber que não estou sozinho nessa luta. Eu sei que o Sargento Alvin estava certo. A exposição atrai a atenção. Mas talvez seja tarde demais. Talvez ele já esteja aqui, ouvindo. Eu só sei de uma coisa. Eu nunca mais vou abrir a porta para a escuridão. Não importa o quanto implorem ou quem eles imitem. Se essa história te deu calafrios, deixe seu like e nunca olhe para trás à noite, especialmente quando o vento estiver uivando. Eu nunca contei isso para ninguém. Não porque eu não quisesse, mas porque as palavras parecem gastas, insuficientes para descrever o que aconteceu. As pessoas simplesmente não acreditariam, ou pior, tentariam me convencer de que tudo não passou de exaustão, um truque da minha mente. Eu sou, ou pelo menos era, um explorador urbano. Você sabe, aqueles caras que invadem prédios abandonados, fábricas esquecidas, hospitais condenados. Eu buscava a história, buscava a arquitetura decadente. Fantasmas? Nunca. Eu era um cético convicto. O medo era a adrenalina, nada mais. E meu maior troféu, meu Moby Dick, era a penitenciária do Carandiru, em São Paulo. Qualquer um que conheça a história sabe o peso que aquele lugar carrega. Não é só tijolo e concreto, é a memória de sangue, de massacre, de centenas de vidas interrompidas de forma brutal. O complexo foi demolido em grande parte, mas ainda restavam blocos isolados, esqueletos gigantes na paisagem urbana. Difíceis de acessar, vigiados, mas não impossíveis. Eu planejei essa invasão por meses. Mapa, rotas de fuga, horários de troca de turno da segurança. Eu queria a ala onde o massacre foi mais intenso. Eu queria estar lá quando a cidade estivesse mais silenciosa. A noite escolhida foi um desastre climático. Chuva. Não aquela garoa paulistana, mas um dilúvio. O tipo de chuva que abafa o som do mundo exterior e amplifica cada gota que cai sobre o telhado de metal podre. Era 3h20 da manhã quando eu finalmente deslizei pela cerca e entrei no complexo principal, na parte que ainda estava de pé. O ar lá dentro era denso, frio, cheirava a murfo, ferrugem e algo mais sutil, metálico, que eu sempre associei a lugares onde houve muita violência, sangue seco. Minha lanterna cortava a escuridão absoluta. Celas, corredores intermináveis de concreto desbotado, zero grafite, o que era estranho. Aquele lugar estava congelado no tempo, intocado. Eu estava filmando tudo com a câmera presa ao peito, meu coração batendo uma marcha lenta, controlada. Eu estava no meu elemento. A primeira coisa que me incomodou foi o silêncio. A chuva deveria estar ensurdecedora, mas lá dentro era só um sussurro distante, como se o prédio estivesse absorvendo todo o som. Eu estava parado no meio de um dos grandes pátios internos, olhando para cima, para os andares superiores, quando ouvi. Não foi um grito, não foi um arrastar de correntes, foi um clique, um som seco, vindo de cima. Eu congelei, desliguei a lanterna e esperei. Trevas absolutas, apenas o cheiro de sujeira molhada. E eu pensei, ratos, é sempre ratos ou algum vigia idiota. Liguei a lanterna de novo, varrendo o segundo andar. Nada, apenas as barras das celas. Continuei andando. Eu precisava chegar ao que chamavam de Bloco Vermelho, um setor que, segundo as lendas locais, havia sido lacrado após o massacre por causa da impossibilidade de limpar completamente as paredes. Eu estava quase lá quando ouvi o som de novo, mais alto. Clique. Desta vez, veio de trás de mim. Eu me virei rápido. A luz da lanterna revelou apenas um longo corredor de celas vazias. Eu comecei a sentir aquele formigamento na nuca, não de medo, mas de frustração. Estava sozinho ali. Não havia como alguém ter passado por mim sem eu ver. Eu liguei o modo noturno da câmera. A imagem ficou granulada, verde escura. Eu sussurrei para a câmera, mantendo a voz baixa, profissional. Isso é estranho.
Eu juro que ouvi alguma coisa. Parece o som de alguém destrancando uma porta de metal. Foi então que notei a cela. Todas as celas do corredor estavam abertas, portas enferrujadas penduradas nas dobradiças. Menos uma. Uma cela no final do corredor estava fechada. Eu me aproximei. A fechadura era antiga, pesada. Parecia que não era aberta há décadas. Mas era dali que o som vinha. Pressionei o ouvido contra o metal frio e úmido. Nada. Silêncio total. Eu tentei abri-la. Estava trancada por dentro. Impossível. Eu estava a ponto de dar de ombros e seguir em frente, quando a porta se mexeu. Não abriu, apenas tremeu, lentamente, como se algo do lado de dentro tivesse se encostado nela. Meu coração acelerou, adrenalina pura. Eu recuei um passo e apontei a lanterna para o chão. Eu precisava de evidência. Se era um vigia, eu o pegaria no flagra. Se era outra coisa, eu pelo menos teria a gravação. "Tem alguém aí?" perguntei, a voz um pouco mais rouca do que eu pretendia. A resposta não foi uma voz, foi um arrastar, pesado, úmido, como se uma sacola cheia de algo viscoso estivesse sendo puxada pelo chão de concreto. O cheiro metálico, que era sutil antes, inundou o ar. Era forte e pungente, como um açougue sujo. Eu me afastei da cela olhando para cima, para o terceiro andar, onde o corredor parecia se estender até o infinito. E foi lá que eu vi. Não era um vulto, não era uma sombra, era um reflexo. O corredor estava completamente escuro, exceto pela minha lanterna, mas eu vi algo que brilhou lá em cima. Parecia vidro. Eu caminhei até a extremidade do pátio e usei o zoom da minha câmera no modo noturno, mirando no reflexo. Demorou um momento para meu cérebro processar o que estava vendo. Era um espelho, um grande espelho oval antigo, pendurado na parede do terceiro andar, bem acima de onde eu estava. O espelho não deveria estar ali. Todos os pertences pessoais foram removidos há muito tempo. Por que um espelho antigo e intacto estaria pendurado no terceiro andar de um presídio em ruínas? Eu senti um frio, não o frio da noite chuvosa, um frio interno que vinha dos ossos. Eu apontei a lanterna diretamente para o espelho. A luz bateu no vidro. E a imagem que eu vi não era o reflexo do corredor. Era o reflexo de um rosto que estava dentro do espelho. Era pálido, esquelético, com olhos que pareciam buracos queimados, mas o que me fez cair de joelhos, ofegante, foi a expressão. Não era de raiva, era de uma curiosidade fria, quase infantil. E a boca se moveu. Eu não ouvi nada, porque estava muito longe, mas o rosto gesticulou como se estivesse tentando falar comigo através do vidro. Eu desliguei a lanterna imediatamente. Tive a sensação instintiva de que, se ele pudesse me ver, seria pior. O pátio afundou em escuridão novamente e eu fiquei ali, agachado, respirando o ar fétido do lugar, tentando ouvir qualquer coisa além das batidas ensurdecedoras do meu próprio coração. A chuva lá fora, que parecia distante antes, de repente ficou alta. Começou a cair uma tromba d'água, um rugido que parecia que o céu tinha se aberto. E então eu ouvi, não da direção do espelho, não do lado de fora. Veio da minha mochila. Eu tinha um rádio amador, um walkie-talkie pequeno que usava para comunicação de emergência. Estava desligado, guardado. Ele chiou, alto. A estática era ensurdecedora. Eu estendi a mão tremendo para desligá-lo, mas antes que eu pudesse tocar, uma voz surgiu. Não era estática, era clara, aguda. Era a voz de uma criança. "Ele não consegue te ver agora, papai." Eu travei. Olhei em volta freneticamente. Quem estava ali? Não havia como. Eu peguei o rádio e olhei para o pequeno alto-falante. A voz veio de novo. "Ele tá triste porque você não o deixou brincar." Minha mão estava tão trêmula que eu quase deixei o rádio cair.
Eu não tenho filhos. Eu nunca fui pai. Quem tá falando? Eu sussurrei para o rádio. A voz era gentil, estranhamente calma, considerando o lugar. É o Pedro, papai. Eu disse para ele precisa esperar até o espelho estar limpo de novo. Eu apertei o botão do rádio e gritei no microfone. Quem é você? Onde você está? Silêncio. Apenas o chiado da estática. Eu estava prestes a jogar o rádio longe quando a voz da criança, Pedro, veio de novo, mas dessa vez não veio do aparelho. Veio de dentro da cela trancada. Você não deveria ter vindo aqui, papai. Mamãe disse que é perigoso. Meu sangue gelou. Minha mãe. Ela morreu quando eu era adolescente. Um acidente de carro. Um segredo que eu guardava era o que ela me disse momentos antes do acidente. Eu te amo, filho, mas eu tenho medo do que você vai se tornar. Eu nunca contei isso a ninguém. Eu estava paralisado. O ceticismo tinha desaparecido, substituído por um terror frio e profundo. Eu liguei a lanterna e apontei para a cela. A porta estava entreaberta. Aquele som de clique que eu tinha ouvido antes era a fechadura destrancando. Eu não consegui me mover. Eu apenas observei o pequeno espaço escuro da abertura. A voz veio de novo, mas agora estava mais grave, mais rouca. Não era a voz de criança, era a voz de um homem. Sua mãe estava certa. O que você se tornou é um curioso. A porta da cela se abriu mais, revelando uma escuridão total, mais densa do que a escuridão do corredor. E no meio daquela escuridão, eu vi o que parecia ser uma silhueta. Não era a figura esquelética do espelho, era algo maciço, alto. Você veio ver a história, não é? A voz perguntou, e soava como se estivesse engolindo areia. Nós temos muitas histórias, e elas sangram. Eu recuei. Meu corpo finalmente obedeceu. Eu virei e comecei a correr. Eu corria pelos corredores estreitos, a lanterna balançando loucamente, iluminando as celas vazias. Cada passo ecoava, mas eu jurava que ouvia outro som logo atrás de mim. Não passos, mas o arrastar úmido. Eu olhei para trás. O corredor estava completamente escuro, mas no centro dele, a luz da minha câmera, ainda ligada no modo noturno, revelou uma figura. Não era uma figura. Era o ar. O ar estava distorcido, como o calor sobre o asfalto, mas era frio e estava se movendo na minha direção, rápido. Era o espelho, o espírito do espelho, e ele tinha saído do vidro. Eu me joguei contra uma porta de metal enferrujada, forçando minha saída para o pátio exterior. A chuva me atingiu como um soco. Eu estava encharcado em segundos. O pátio era vasto, aberto, mas estava cercado por aqueles blocos gigantescos. Eu precisava chegar na cerca, no buraco que eu tinha feito. Eu corri pela grama enlameada, escorregando. Olhei para cima para os blocos. Eles estavam em todas as janelas. Não era o reflexo, nem o espírito. Eram olhos, centenas de olhos, pequenos pontos de luz fria. Parecia que a penitenciária inteira estava me observando. As almas dos mortos. Eles sabiam de mim. Eles me queriam ali. Eu senti um puxão no tornozelo. Eu gritei e caí na lama. Eu olhei para baixo. Nada. Apenas a terra encharcada. Mas a sensação era real, como se uma mão fria estivesse me segurando. O rádio, ele tinha caído na lama ao meu lado. Ele chiou novamente. Ele precisa de um amigo, papai. Ele quer brincar de se esconder. Eu agarrei o rádio e o esmaguei contra uma pedra. A estática cessou, mas não o medo. Eu me levantei e corri mais rápido do que jamais corri na vida. Eu cheguei à cerca, rasguei o arame farpado com a mão e me arrastei para fora. Lá fora, a rua parecia o paraíso. Postes de luz, o som de carros distantes, normalidade. Eu não parei de correr até chegar ao meu carro, a 3 quarteirões de distância. Eu entrei, tranquei as portas e fiquei lá, ofegante, ensopado, coberto de lama e suor frio.
Eu liguei o carro e dirigi para longe sem olhar para trás. Foi só quando cheguei em casa, a salvo, que me lembrei da câmera. Ela ainda estava presa ao meu peito. Eu tirei e a coloquei na mesa. Eu não consegui dormir, não consegui tomar banho. Eu fiquei encarando a câmera, sabendo que a evidência, a prova do meu colapso mental, estava ali. De manhã, com o sol batendo na janela, eu finalmente tive coragem de olhar o vídeo. Eu pulei para a parte em que eu estava no pátio. A gravação estava perfeita, embora granulada. O som do clique, o som da cela abrindo, tudo gravado. Mas quando cheguei ao momento do espelho, meu estômago revirou. Eu vi o reflexo, eu vi o rosto pálido, eu vi a boca se mover. Eu fiz um zoom na imagem, o rosto esquelético e vazio, e eu vi o que ele estava dizendo. Não eram palavras, era a imitação de um gesto. O espírito do espelho estava imitando a mim. Ele estava repetindo uma frase que eu disse para o espelho do meu banheiro naquela mesma manhã, antes de sair para o Carandiru. A frase era: "Hoje é a noite, vamos acabar com isso." O espírito do espelho sabia o que eu faria. Ele sabia o que eu estava pensando. Eu pulei o vídeo para a parte do meu confronto com a cela, a parte em que o rádio começou a falar. Eu ouvi a voz do menino, Pedro. "Ele não consegue te ver agora, papai." Eu ouvi a voz rouca, grave do homem, da cela. "Você veio ver a história, não é?" Eu ouvi meu próprio grito quando senti o puxão no tornozelo. Mas a parte que me destruiu não foi nada disso. Eu olhei para a tela, e bem no final da gravação, enquanto eu corria pela chuva, eu passei por um buraco na parede de concreto. Um buraco do tamanho de uma cabeça. E a câmera capturou o que estava lá dentro. Um pequeno espelho de mão. O espelho estava quebrado, estilhaçado, mas ainda refletia algo. E atrás daquele espelho havia um nome gravado no concreto com algo pontiagudo. O nome era o meu. Eu apaguei a gravação, eu destruí a câmera, eu joguei o resto do equipamento no rio. Eu nunca mais voltei para lá. Nunca mais fiz uma exploração. Eu tentei levar uma vida normal. Eu mudei de cidade, eu mudei de emprego. Mas algo ficou em mim. Eu sinto o frio, mesmo no verão. E o pior de tudo, recentemente eu me casei. Minha esposa e eu tivemos uma filha, Alice. Ela tem 4 anos agora. E Alice tem um amigo imaginário. Ele chama ele de Pedro. Ele brinca com ela no quarto, na frente do espelho de corpo inteiro. Ela ri, ela se diverte. Mas às vezes ela diz coisas. Ontem, ela estava sentada no chão, conversando com o reflexo. "Não, Pedro," ela disse com a voz séria. "O papai não gosta quando você fala do que ele viu na prisão velha. Ele fica triste." Eu estava na cozinha e eu vi isso. Eu me aproximei da porta paralisado. E ela disse a última frase, calmamente, como se estivesse fofocando um segredo entre amigos. "E não se preocupe. Eu não vou contar ao papai que a mamãe está mentindo sobre o dinheiro que ela guarda no armário. Só eu e você sabemos." Eu olhei para minha filha. Ela sorriu e então ela olhou para o espelho, não para o próprio reflexo, mas para algo atrás dele. E a expressão dela mudou. Tornou-se aquela curiosidade fria, a mesma expressão do rosto esquelético e vazio que eu vi no Carandiru. E eu soube. O espírito do espelho, o Pedro, não está morto. Ele me seguiu. Ele está na minha casa. E ele está ensinando segredos. Meus segredos. Os segredos da minha família. Se você já sentiu que estava sendo observado, digite medo nos comentários agora. Eu não sei o que fazer. Não posso fugir. Não posso quebrar todos os espelhos. Eu vivo com isso todos os dias. O passado, o Carandiru, não me solta. Ele usa minha filha para me alcançar. Eu não sou mais cético. Eu sou um sobrevivente que falhou. E eu juro, quando estou sozinho, no silêncio da noite, eu ainda ouço o clique, o som de uma fechadura se abrindo em algum lugar da minha casa. Se essa história te deu calafrios, deixe seu like e nunca olhe para trás.